Salve a igreja com a paz do Senhor. Eita, aí tá fraco. Salve a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, quando Deus coloca a palavra no nosso coração, é o momento que a gente está ali orando e pedindo muitas vezes confirmação a Deus para saber se é essa palavra que Ele tem para a igreja, né? E eu lembro que um desses momentos eu estava louvando um hino, e que é um hino que remete muito do que a gente vai falar hoje. E a irmã mais cedo estava louvando esse hino também, confirmando a palavra que Deus tem para nós hoje. Ele diz mais ou menos assim, ó: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 1. Gálatas, capítulo 5, obrigado, e o versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa rica palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo que Tu fazes nas nossas vidas, Pai, por tudo que Tu és, Senhor. Senhor, vem falar aos nossos corações, Pai, aquilo que Tu quer falar, Pai, para o Teu povo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para te engrandecer, te louvar e adorar o Teu santo nome, Senhor. Recebe nosso culto, recebe nossa adoração, Senhor. Fica conosco em Teu santo nome. Amém. Amém? Meu irmão, o tema da nossa mensagem hoje é a sociedade do eu incompleto. A sociedade do eu incompleto. A gente vai falar muito sobre liberdade, sobre a alma, sobre aquilo que nos completa verdadeiramente. E eu queria trazer até no começo dessa reflexão um pouco sobre o contexto que a gente vive hoje. Hoje a gente tem mais de 6 bilhões de pessoas que acessam redes sociais. A internet hoje é acessada por mais de 6 bilhões de pessoas no mundo todo. Só aqui no Brasil, 95% das pessoas acessam a internet. Isso é uma coisa boa. Então a gente vê, de fato, até com a dependência da internet hoje, não é verdade? Por exemplo, eu vou lhe contar o que está acontecendo agora. A gente planejou fazer a transmissão ao vivo desse culto e a gente está sem internet, né, Cauã? A internet acabou, a gente está com problema de internet, ainda não voltou. Então você vê hoje a dependência que a gente está da internet. Você usa esse meio para se conectar com pessoas, conectar com os amigos, conectar com os seus familiares. Então é um meio que ele aproxima muito quem está distante. Foi uma evolução da humanidade que ajudou a aproximar aquelas pessoas que você não vê com tanta frequência, né? Eu gosto de lembrar muito da minha avó, ela tem 89 anos, e vez ou outra ela me liga de 6 horas da manhã, chamada de vídeo, para eu poder conversar com ela. Então é um meio que de fato ele aproxima mais as pessoas, mas o que a gente vê a cada dia é essa dependência.
No mundo digital, a gente cria experiências personalizadas. As plataformas Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, a cada dia elas estudam mais o seu algoritmo para aprender as pessoas, para fazer as pessoas passarem mais tempo ali, gastar mais tempo da sua vida ali. Então você cria experiência, você cria gatilhos mentais para que você consiga ficar cada mais tempo dependente daquela plataforma. E a gente acaba fortalecendo até, meu irmão, alguns comportamentos que antes, outrora, não era comum. Por exemplo, do nada você está comprando algo que você não precisa. Do nada pinta a notificação lá da Shopee, né? E vem a notificação da Shopee e você acaba comprando algo que às vezes nem precisa. Você fica dependente de algo que realmente não precisa. E o que a gente consegue ver, meu irmão, com isso, é que a cada dia a gente está mais imerso no mundo, a cada dia a gente está imerso no mundo que nem sempre condiz com a nossa realidade. A gente está preso no mundo que por muitas vezes seria algo libertador. Você conseguir falar com uma pessoa que está distante, você conseguir mandar uma mensagem e a pessoa receber ali instantaneamente, você fazer uma chamada de vídeo, você conseguir trabalhar por meio da internet, você conseguir comprar, você compra de noite, de manhã já está o produto na sua casa, isso é muito bom, não é verdade? Imagina quando a gente tinha que pegar o ônibus, ir lá no centro da cidade, andar aquelas ruas lá do Cais de Santa Rita, bater a perna lá para conseguir achar o que a gente quer. Então, muitas vezes, a gente acaba criando essa dependência com algo que não nos completa por inteiro. A gente acaba vivendo, dependendo de algo que não vai nos completar por inteiro. E a gente vê o mundo hoje, cada dia, escravo da sua própria vontade, escravo dos seus desejos. Ou não? Quantas vezes a gente sabe, tem casos aqui, de pessoas que acabam acordando pela manhã com síndrome do pânico, ou com algum caso de ansiedade. Não falo dos casos médicos, realmente eu não falo sobre isso. Mas eu falo muitas vezes das pessoas que estão imersas na dependência, estão escravizados por um tipo de dependência, seja ela tecnológica, seja ela de alguma droga, seja ela mesmo até do consumismo imediato que a gente tem hoje. E, meu irmão, a gente vive cheio de tanta coisa, com tantas invenções, com tantas novidades, com tantas transformações, por exemplo, como transmitir um culto ao vivo, uma coisa boa. A gente está imerso em tanta coisa nova e muitas vezes a gente se distancia do nosso Deus. A gente se distancia daquele que nos libertou. A gente se distancia daquele que nos deu uma vida nova e vida com abundância. A gente se distancia daquele que deu seu Filho unigênito para nos salvar, que nos deu uma vida nova. Então é normal a gente passar, às vezes, o dia todo sem falar com o Senhor. É normal a gente passar 2 dias sem orar direito. É normal, às vezes, a gente passar 1 semana sem abrir a Bíblia. Só abrir quando a gente está aqui na igreja. E é muito normal, meu irmão, a gente passar o ano todo tentando preencher um vazio, preencher a nossa alma abatida, que só Cristo, só Deus preenche. É muito normal a gente passar o ano todo buscando bens materiais, buscando recompensas materiais, buscando títulos, buscando algo que possa vangloriar-nos, algo que possa inflar o nosso ego. Quando, na verdade, meu irmão,
A única coisa que a gente precisa, a gente já tem. A gente já ganhou. E foi um preço muito caro, meu irmão. Foi um preço muito caro. Essa palavra que Paulo traz às igrejas de Gálatas é uma palavra que realmente chocou bastante na época. Porque era uma igreja que estava... A igreja que ela viveu o Espírito Santo na sua essência. Ela foi iniciada com base no Espírito Santo. Ela viu, ela teve experiência com o Espírito Santo. E era uma igreja que estava se afastando de Deus. Era uma igreja que tinha vivido vários momentos na presença do Espírito Santo. Ela tinha visto vários momentos. E ela estava nesse momento se afastando, tentando até fazer um sincronismo religioso, né? Então, os judeus que estavam indo naquela igreja estavam colocando algumas regras, determinando algumas regras, e aquelas igrejas, aquele povo de Gálatas estava aceitando, tentando alcançar o céu por mérito próprio, tentando preencher talvez um vazio. Eu acho que em determinado momento eu fiz, olha, eu acho que eu não sou merecedor, e está vindo aqui um judeu dizendo que eu tenho que colocar essas regras aqui, então acho que eu vou seguir, porque com meus méritos eu vou alcançar o céu. Então era uma igreja que estava de fato em um momento de conturbação. Era uma igreja que, apesar de ter visto e vivido várias coisas com o nosso Cristo, com o Espírito Santo, estava se afastando de Deus. E muitas vezes a gente está assim também. Muitas vezes a gente já tem vivenciado, a gente tem testemunho muito lindo. A gente consegue perceber as ações de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente sabe que Cristo o tempo todo está ao nosso lado. Mas mesmo assim, a gente deixa Ele um pouco de lado, de escanteio, e tenta seguir com nossas próprias pernas. Vou passar um dia sem orar, vou passar uma semana sem ler a Bíblia, vou passar o ano todo sem apresentar meus planos para Deus e pedir a sua direção. Então, meu irmão, era uma igreja que de fato, ela estava... Paulo tinha preocupação de querer ajudar essa igreja. Chega um momento que ele fala como se fosse um pai, uma mãe que estivesse cuidando daquela igreja. Então ele tinha esse cuidado para que ela permanecesse firme na liberdade que Cristo concedeu para nós. E é isso que eu queria refletir com você nessa noite. Que a gente permanecesse firme na liberdade que Cristo concedeu. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir isso. Muitas vezes o desejo do nosso coração, ele manda a gente ir para o outro lado. A gente até falou aqui na última vez que estava aqui, como é difícil o justo permanecer na fé, né? O justo viverá pela fé. Como é difícil. E a exortação de Paulo aqui, permaneça firme na liberdade. Lá Malaquias vai falar sobre o justo viverá pela fé. Paulo até fala sobre isso entre as cartas dele, mas aqui ele fala, permaneça firme na liberdade que Cristo concedeu a você. Como é difícil a gente conseguir isso. Como é difícil a gente conseguir. Apesar, meu irmão, de a cada dia a gente saber que nós somos livres, apesar da gente saber do preço que foi pago, apesar da gente viver experiência assim como as igrejas de Gálatas viveram, apesar da gente ter tido esse relacionamento com Cristo todos os dias, experimentar o Espírito Santo, ver o que Ele faz nas nossas vidas, testemunhar as obras que Cristo fez nas nossas vidas, por muitas vezes, a gente tenta andar o mundo com as nossas próprias pernas.
a gente acaba querendo ganhar o mundo inteiro sozinho, né? Em Mateus 16, 26, ele vai falar assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que proveito você tem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é quase um complemento da mensagem de Paulo para a igreja de Gálatas. Qual o proveito? Você está aí tentando chegar ao céu, ser salvo com suas próprias pernas, fazer da forma que você acha ideal. Você quer fazer do teu jeito, mas de que adianta? De que adianta? Chega um momento que Paulo diz: olha, se você agir dessa forma, vocês cairão da graça. Vocês cairão da graça. Se vocês agirem desse jeito, vocês cairão da graça. E eu queria colocar essa aplicação nas nossas vidas. A gente sabe que a salvação, para aquele que é convertido, aquele que realmente sabe o que Cristo fez na vida dele, a gente não tem como perder. A gente sabe que não tem como perder. Ela é única, é intransferível. Não tem como você perder algo que Cristo lhe deu. Mas eu queria refletir, meu irmão, se a gente não perceber as ações que a gente tem cometido, o quanto a gente tem deixado Deus de lado, o quanto a gente tem deixado a obra do Senhor de lado, o quanto a gente tem deixado a palavra de Deus de lado, há muita chance da gente cair da graça. Chegar naquele grande dia e o nosso nome não estar lá. Apesar de tudo que a gente tem sofrido, apesar de tudo que você vivenciou, inclusive Paulo diz isso à igreja de Gálatas, apesar de tudo que você viu, que você viveu no Espírito Santo, a gente tem que a cada dia pensar um pouco mais como nós agimos para que a gente não possa cair da graça também. Porque a liberdade, de fato, foi algo que foi nos concedida. Cristo, ele libertou a gente da escravidão. Todo o Novo Testamento, ele foi preparado para a vinda do Messias, para libertar o povo de Israel. E Cristo nos libertou, meu irmão. Algo que não foi para nós, mas, como a Bíblia diz, nós fomos enxertados nas raízes. Nós fomos ali implantados em algo que, no projeto original, talvez você e eu não estaria. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que colocou as nossas vidas lá. Amém? Então, meu irmão, muitas vezes a gente quer alcançar a salvação por méritos próprios, assim como a igreja de Gálatas, as igrejas de Gálatas estava tentando fazer, o que é algo impossível de ser feito, é algo impossível. E o que eu quero trazer aqui de fato é que você é livre, meu irmão. Você é livre. Cristo te deu liberdade. Cristo te deu algo que ninguém vai poder te dar. Não é verdade? É algo que a gente mesmo não consegue dar a liberdade que a gente quer. Na minha casa, quem manda é minha esposa. Eu não consigo fazer o que eu quero. É verdade. Eu não consigo. Ela comprou já uns adesivos para colocar no carro. Eu fiz, sim senhora, a gente vai colocar. Não gostei, a gente vai colocar. Então, você mesmo não consegue te dar essa liberdade. E essa preocupação é tão grande. E o que eu quero trazer para os irmãos, eu estava conversando até com a diaconisa ontem. Fiz, minha irmã, dificilmente eu pregava. Dificilmente eu fazia uma exposição da palavra do Senhor. Dificilmente eu ia lá na frente pregar. Agora, ligue para mim, 11 horas da noite. Diego, olha,
tem um serviço para tu fazer amanhã, tem uma apresentação para tu fazer aqui na empresa. Olha, tem como tu me explicar isso aqui na hora? E foi algo que eu fiz, meu Deus, é algo que se uma empresa me chamar, dá aula aqui de marketing, eu vou tranquilamente. E eu fico refém, eu mesmo estava ficando refém com as minhas atitudes. Chegou um momento, em fevereiro desse ano, ligou o coordenador de uma faculdade para mim e disse, Diego, olha, a gente vai ter aqui uma cadeira de e-commerce, loja virtual, numa pós-graduação, e a gente estava precisando de alguém para poder lecionar essa cadeira. É uma pós-graduação com coordenadores, gerentes, analistas de várias empresas. Tu tem disponibilidade para dar essas aulas? Vai ser o mês de fevereiro todo. Meu irmão, conta comigo. Estava lá. Passei fevereiro todo dando aula. E chegou um momento que eu fiz, meu irmão, eu estou aqui sexta e sábado dando aula, mas eu não tinha capacidade de dar uma mensagem de 40 minutos na igreja. Não é verdade? Então, eu refleti sobre isso, sobre o que eu estava fazendo também na minha vida. Eu mesmo estava refém das minhas próprias vontades. Estava virando um escravo daquilo que eu precisava, que eu queria ser remunerado, iria ser pago por algo, ia pegar aquele dinheiro, iria comprar alguma coisa que eu queria. Eu mesmo estava me escravizando, meu irmão. Da mesma forma que a gente vê hoje, quantas pessoas hoje estão escravos da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, escravos do seu próprio coração, escravos daquilo que mais lhe apraz, escravo daquilo que realmente lhe toca. Se eu for para a igreja, eu vou querer receber as bênçãos do Senhor. Se eu for para a igreja e eu não receber, então realmente o culto não foi bom. Muitas vezes a gente tem essa mentalidade. Muitas vezes a gente tem esse pensamento da parte do Senhor, como se fosse um caixa eletrônico, né? Eu peço, tu me dá, eu agradeço e vou embora. Muitas vezes a gente pensa dessa forma. A gente não só se escraviza, mas tenta escravizar aquele que nos criou. Tenta escravizar aquele que nos deu a vida eterna. Não é verdade? E eu queria dizer a você, não troque a sua liberdade por nada. Não troque a sua liberdade por nada. Você tem a liberdade garantida. E como Paulo diz, permaneça firme. Permaneça firme, é difícil. Lutas vão vir, batalhas vão vir. Às vezes, como até Paulo quis dizer aqui, falsos pregadores, falsos profetas vão vir. Você vai dar de cara com vários na sua vida. E eu tenho certeza que você já deu de cara com vários na sua vida. Mas permaneça firme, fiel à palavra e fiel a quem nos libertou. Amém? Tem uma reflexão, eu estava vendo nessa semana, do reverendo Augusto Nicodemos, né? E ele fala que o cristão deveria ser o povo que deveria desfrutar mais dessa vida. Porque imagine, é um povo que foi liberto, é um povo que tem um Deus que cuida o tempo todo, é um povo que é um Deus que cuida desde o ventre da sua mãe. Então ele diz, cara, era para ser o povo mais feliz da face da terra. O cristianismo deveria ser só um mar de felicidade. E ele vem dizer que, às vezes, o cristianismo é uma religião que oprime, que tira a vontade de você viver a vida corretamente. E é duro escutar isso. É duro porque é verdade.
E isso ocorre porque muitas vezes a gente cria regras, normativas, cartilhas, diretrizes para a gente tentar se santificar ou tentar alcançar o céu por meios próprios. Tentar chegar à terra prometida, à terra santa, por meios próprios. E é por isso que causa essa opressão que Nicodemos vem falar aqui. E nada e ninguém pode completar aquilo que só Deus tem capacidade para fazer, meu irmão. Nada e ninguém pode completar aquilo que só Deus tem capacidade para fazer na sua vida. Então, por muitas vezes que você sente desanimado, sente que suas orações não são escutadas, sente que Deus não ouve o seu pedido, ou que os seus projetos só dão errado. Às vezes você acha, pô, só acontece isso comigo, misericórdia. Às vezes você pensa, meu Deus, por que está acontecendo isso com a minha vida? O que é que eu fiz, Senhor? Mas muitas vezes, meu irmão, Deus só está testando o seu caráter, só quer aprovar o seu caráter. E é nesse momento de aprovação que a gente acaba caindo nessas ciladas. É no momento de aprovação que você acaba caindo na cilada. Você vende a sua liberdade por um discurso mais amável, um discurso que entra facilmente no ouvido, que é mais fácil ser diluído. Então, muitas vezes, a gente se vende, ou vende a nossa liberdade, por essa forma de ser tratado. E o que Paulo quer dizer aqui, e eu quero trazer isso para você hoje, é que você é livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Ele te deu a liberdade, Ele te deu a vida eterna, Ele te deu a coroa da vida. É o prêmio. No final, todos os caminhos vão levar ao céu. Então, meu irmão, amém? Eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta aqui, e a gente vai ler agora Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24, 25. E ele vai dizer assim, ó, os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já os que vivem no Espírito andam também no Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. É duro escutar isso. É duro escutar isso. Então, ó, ele fala aqui, ó, se você pertence a Cristo, então a tua tarefa é crucificar os teus desejos, é crucificar a tua carne, é a cada dia você santificar-se, como ele vai dizer lá em Romanos, a cada dia você fazer o seu culto racional. Então, os que pertencem a Cristo, os que estão vivendo no Espírito Santo, ele a cada dia, ele vai crucificar os seus desejos. E nesse mundo que a gente vive, a coisa mais difícil é a gente crucificar o desejo e a carne. Eu não falo não só, quando a gente fala muito de carne, acho que é só questão sexual. Mas não é só isso. A inveja, idolatria. Às vezes a gente idolatra muito um artista, um político, um pastor. Não é verdade? Então, como é difícil a gente, nesse mundo globalizado, mundo cheio de tecnologia, mundo aí que a gente está fazendo transmissão, gravando culto, como é difícil a gente crucificar a nossa carne. Como é difícil a gente crucificar os nossos desejos. Muitas vezes, o que está no teu coração, meu irmão, não é o que
Oi? Amém. Só a pilha. Então, o que eu quero dizer a você, muitas vezes, o que você quer não é o que Cristo quer para tu. O que você quer viver não é o que Ele tem preparado para você viver. O que você pensa que é o melhor para você, o que arde no teu coração, aquilo que brilha aos teus olhos, não é o que Cristo quer para a tua vida. E o que vivem, os que pertencem a Cristo, todos os dias, deve crucificar a sua carne e os seus desejos. Como é difícil fazer isso, meu irmão. Como é difícil a gente fazer isso. Mas em seguida, ele diz: vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Viva pelo Espírito, meu irmão. Coloque seus planos no altar do Senhor. O desejo que está no teu coração, apresenta a Cristo. Aquilo que hoje te incomoda, aquilo que acaba com a tua alma, aquilo que muitas vezes é motivo de choro, de lamentação, de angústia, aquilo que muitas vezes te faz ficar acordado a noite toda chorando. Apresenta isso aos pés do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai inclinar os ouvidos para a tua oração. Eu tenho certeza que Ele jamais vai te abandonar. Eu tenho certeza que Ele vai segurar nas tuas mãos e vai dizer: vem cá, meu filho, recebe o meu abraço. E daí você vai conseguir enxergar aquilo que Cristo tem para você preparado. Dessa forma, vivendo pelo Espírito, você vai conseguir identificar aquilo que Deus quer para você. E eu tenho certeza que dessa forma a tua alma não ficará mais abatida. Eu tenho certeza que dessa forma a tua alma cada dia vai cantar um cântico novo de alegria. A cada dia vai viver alegremente. A cada dia vai ter a certeza que naquele grande dia Deus estará lá, chamando pelo seu nome. Então, para a gente finalizar, seja guiado plenamente pelo Espírito Santo. Seja guiado plenamente pelo Espírito Santo. E assim, Deus vai acalentar a tua alma, vai acalmar a tua alma. E eu tenho certeza que Ele completará o vazio que existe na sua alma. E a gente vive num mundo cheio de tantas coisas. É um mundo que tem tanta novidade, tem tantas facilidades. E é um mundo vazio de Deus. A gente está aqui nas sexta-feiras, a gente vê como a igreja está vazia. E às vezes a gente dá o exemplo, né? A gente passa lá no parque, lá da Areinha, o parque está cheio e a igreja está vazia. Se a gente fazer o show aqui no Polo Pina, vai estar cheio. Às vezes há 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Fica cheio. Então é um mundo completamente cheio de si e vazio de Deus. É um mundo que acha que está livre, que pode viver com as suas próprias pernas, como as igrejas de Gálatas achavam também. Mas na verdade é um mundo imerso na escravidão. E é isso que Paulo quer dizer para você nessa noite. O que ele quer trazer aqui para essa igreja, o que eu quero colocar aqui na sua vida. Muitas vezes a gente acha que está sendo livre, mas na verdade a gente está sendo imerso num poço de escravidão. Então, meu irmão, você é plenamente livre. Você, meu irmão, é plenamente livre.
E para a gente finalizar, eu queria só deixar um versículo, e eu vou até pedir para você meditar nesse versículo durante essa semana. É uma passagem, Colossenses, capítulo 2, do 6 ao 9, que ela vai dizer assim, ó: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continue a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo Jesus. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Toda a plenitude da divindade habita plenamente em Cristo. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento, para a gente finalizar. Saia daqui desta noite com 3 aprendizados. Primeiro, Jesus te deu a liberdade. Permaneça firme, jamais se escravize, busque Ele, viva com Ele, chame o Espírito Santo para trabalhar na sua vida, apresente seus planos nos pés do Senhor. Viva pelo Espírito Santo. E o último, Cristo, nosso Senhor e Salvador, é o único que pode completar. Ele é o único que pode completar a tua alma. Possivelmente, sua alma pode estar abatida. Você pode estar com medo nesse momento, inseguro de algo que vai acontecer, ou que você nem sabe se vai acontecer. Mas se apegue a Ele. Ele é o único que pode completar. E jamais largue. Feche seus olhos. Cante assim. Por que te abates, ó minha alma? Comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus. Senhor, te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu fazes, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter cuidado tão bem de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado, Senhor, por ter nos libertado, Senhor, por ter nos dado a liberdade que nós precisamos, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu fazes todos os dias nas nossas vidas, Senhor, por cada milagre que nós sequer vemos, Senhor. Senhor, que neste momento Tu possa alcançar, Senhor, as almas que estão abatidas, Senhor. Alma que está com medo, Senhor, está inseguro, Senhor, está precisando do Teu toque, Senhor, precisando do Teu cuidado nesta noite, Senhor. Senhor, ser com cada um, Pai. Acompanha cada um, Senhor. Que Tu possa estar com cada um, Senhor, que Tu possa tirar todo o medo, Pai, toda a insegurança, Senhor, que possa ser preenchido pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e que a cada dia, Pai, nós possamos colocar nossos planos nas Tuas mãos, Senhor. Possamos ter a segurança que Tu sempre estará conosco, Senhor. E que Tu jamais, Senhor, jamais largará nossas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que Tu fazes. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe.